presidente disse que ninguém será obrigado a tomar a vacina. E deixar bem claro, a vacina será de graça, obviamente, e, no que depender de nós, voluntária. Ninguém vai ser obrigado a tomar vacina. Você não quer tomar? Não tome. É um direito teu. Afinal de contas, é algo emergencial. Não temos comprovação. Se fosse um remédio que não fizesse mal, comprovadamente, não tivesse efeito colateral, nem assim eu, como presidente da República, tenho certeza você também, ia obrigar a tomar aquele medicamento. Quem dirá algo emergencial que não foi devidamente comprovado? Alguém pode dizer a eficácia da vacina? Você tomou a vacina hoje, vamos supor que ela funcione. Por quanto tempo você ficará imune ao vírus? Quantos meses? Ou anos? Ninguém sabe. Isso vai ser descoberto. Vai ser descoberto. Terá algum efeito colateral? Ninguém sabe ainda. O ministro da Saúde também participou da transmissão ao vivo e apresentou uma teoria para o colapso no sistema de saúde de Manaus. Já estamos no período chuvoso novamente no Amazonas, não só no Amazonas, mas no norte do país e em parte do Nordeste já é o período chuvoso, e no período chuvoso a umidade fica muito alta e você começa a ter complicações respiratórias. Então, esse é um fator. Um outro fator, Manaus não teve a efetiva ação no tratamento precoce com o diagnóstico clínico, no atendimento básico. E isso impactou muito a gravidade da doença. Por outro lado, a infraestrutura hospitalar de atendimento especializado, ela é bastante reduzida em Manaus em termos de percentual. É um dos menores percentuais do país. Se você juntar esses dois fatores e colocar o clima, você vai ter uma grande procura por estrutura e por tratamento especializado. Qual é a saída para esse pântano de negacionismo, doutor Gonzalo? A perplexidade. Não tem como se defender dessa dupla de idiotas aí. É impressionante, não é? Como é que o sujeito consegue negar a importância da vacina? Nós tínhamos uma mortalidade infantil no início da década de 90 de 60 por mil nascidos vivos. Hoje temos de 12. Grande parte disso é sucesso da vacina. Aí o sujeito vem dizer que a vacina emergencial não é segura. A vacina emergencial é segura e eficaz. Ela só não pode, a única coisa que ela não pode é ser comercializada. Não se aceitou discutir a questão do preço. O resto, tudo foi analisado pela Anvisa e se ela for liberada no domingo, ela é segura e eficaz. Então, o que ele está falando é fruto da ignorância de dois, um ex-militar e outro militar, que não entendem nada de nada. Então, vê-se a ignorância dele quando ele fala da vacina e depois o outro, falando de falta de tratamento precoce. Tratamento precoce com o quê? Não existe nenhum medicamento conhecido que sirva como tratamento precoce para essa doença que nós estamos enfrentando. Então, tudo errado, impressionante. Com o panelaço de hoje e a indignação dos brasileiros crescendo a cada dia, o Palácio do Planalto vai procurar um bode expiatório para essa crise do Amazonas, Vila? Sim, já está dizendo que eles lavaram as mãos, né? Mas ele tem, o Jair Bolsonaro, as mãos sujas de sangue. 208 mil brasileiros até agora morreram por causa dele. Ele tem as mãos sujas de sangue. A sua concepção neofascista e neonazista, que odeia a vida, o fascismo e o nazismo, ele está colocando em prática. Agora é necessário dizer um basta. A sociedade civil começou hoje a se manifestar. Está de parabéns. É o início. Agora, o Congresso Nacional tem de urgentemente ser convocado uma reunião, né, pelo seu presidente. Quem preside, de acordo com a Constituição, com o Congresso Nacional é o presidente do Senado, que no momento ainda é o Davi Alcolumbre. Tem de ser convocada uma reunião urgência, porque o que está ocorrendo lá é uma tragédia anunciada, do qual o principal responsável é esse ministro da Saúde, que é um beócio, junto com o presidente da República, que é outro beócio, né, e a questão que se coloca é que isso vai se expandir para outras cidades. E isso já foi dito, não é nenhuma novidade. O que está acontecendo em Manaus, desculpe dizer, não é fazer catastrofismo, vai ocorrer em outras grandes cidades, que tem situações, como o doutor Vecina já disse, em termos de saúde pública, é muito grave, problemas de desigualdade social, tudo isso que nós sabemos, Ana Paula. Então, a tendência é essa. Agora,
Esse homem está aí, ele não pode continuar cometendo os crimes que está cometendo. Ele é um genocida, um criminoso, no sentido constitucional. Eu assisti por obrigação a live, ele disse que se você tem medo de morrer, toma vacina. Então, pera, quer dizer que você está... Então é um verdadeiro absurdo. E as frases, o conjunto de ideias. Esse general, eu acho que nós temos de olhar o ensino militar. Esse general é um beócio. Em qualquer exército sério, ele não seria cabo. Não seria cabo. No Brasil ele é general. Eu fiquei observando, eu acompanho por dever de ofício, ele disse que o Nordeste ficava no hemisfério norte. Ontem ele disse que ao norte de Brasília não existe nenhuma grande cidade. O que um aluno na 6ª série sabe, um general do Exército Brasileiro não sabe. E os absurdos sobre a questão da saúde. Ele não tinha um dado concreto, uma informação, ele não sabe absolutamente de nada. Concordo com o que o doutor Vicente disse, é um idiota. Desculpe dizer isso, é desagradável. E o presidente é outro idiota. Agora, nós seremos idiotas aguentando essa dupla de idiotas? É necessário fazer o que manda a Constituição. E o que manda a Constituição? Impeachment. Rodrigo Maia é o presidente da Câmara. Ele é que tem de dar início pela Constituição por um crime de responsabilidade, que a infração penal comum é a PGR, que nunca Augusto Aras vai acusar o presidente. Maia, é um apelo, acho que os milhões de brasileiros... O senhor ainda é o presidente da Câmara dos Deputados. Pode sim abrir um processo de impeachment, independente que o seu mandato termine dia 1 de fevereiro, porque as comissões continuam funcionando. É uma questão de sobrevivência nacional. Nós precisamos ter vergonha na cara, e para ter vergonha na cara é iniciar um processo de impeachment e fazer com que esse genocida pague pelo que fez, pague em termos jurídicos, e ele vai terminar, eu tenho certeza, o Trump vai terminar na cadeia, e ele vai terminar em Bangu 8.